o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Diga comigo, cristãos. Queridos, existem 3 características fundamentais que vai demonstrar se alguém é um cristão verdadeiro ou não. Tem outras, mas eu quero me ater a apenas 3. E nós vamos fazer uma análise da nossa vida. Hoje é Santa Ceia, é um dia de nós colocarmos a nossa vida na balança. Será que somos verdadeiros cristãos? Porque se Deus, Ele transforma alguns em verdadeiros, existem aqueles que são falsos. Primeira característica de um verdadeiro cristão: é impossível ser um verdadeiro cristão se não for discípulo de Cristo. Fala comigo, discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, a primeira coisa que ele faz, ele imita o mestre. 1 João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Por isso que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A vida deles imitava a vida de Cristo. A maneira deles serem se parecia com a vida de Cristo. O verdadeiro cristão, ele se torna discípulo. O discípulo de Cristo imita o mestre. Segundo, o discípulo de Cristo, fala comigo, produz frutos. Os dons são de Deus para o homem, mas os frutos estão no plural. Não estou falando do fruto do Espírito, mas frutos é tudo aquilo que você produz a partir da transformação pelo poder do Evangelho. E ali nós vamos gerando esses frutos. Romanos capítulo 11, verso de número 29 diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11 diz: o Espírito distribui os dons como Ele quer. O que nós temos que entender é que os dons espirituais é a manifestação do sobrenatural de Deus através dos homens, como manifestação da grandeza e graça de Deus para o ser humano. O lugar onde mais se manifestou maravilhas na história da humanidade foi no deserto. Mas ali no deserto, quase 2 milhões morreram, só sobraram 2. Porque a manifestação do poder de Deus não significa aprovação de conduta, mas significa a grandeza da sua misericórdia e do seu favor. A verdade é que os frutos, eles cumprem 3 funções, porque eu e você temos que produzir fruto. Agora, não é porque eu tenho o dom que eu vou deixar de gerar fruto. Não é porque eu sei falar de Jesus que eu não vou gerar os frutos. Eu preciso estar sempre em terceiro lugar, junto do mestre. Diga, está junto do mestre. Como é que eu faço isso? É estar junto do Espírito Santo através da oração, através da palavra, através da leitura da Bíblia, está prestando um culto a Deus, através de uma comunhão com os irmãos. Você está dizendo que quer estar perto do mestre. É aquilo que o apóstolo Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna. Ele estava dizendo: eu não posso ficar longe do Senhor, eu não posso ficar distante do Senhor. Então, as marcas do discípulo fala comigo, imitar o mestre, produzir fruto, estar junto ao mestre, fala comigo, e um profundo relacionamento com outros discípulos. Ter relacionamento com outros discípulos. João capítulo 13 diz assim: nisto todos conhecereis que és meus discípulos, se vos amais uns aos outros. É relacionamento pessoal, relacionamento entre pessoas, entre discípulos. Nós somos um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Isso é muito importante você entender.
Nós somos um corpo. E esse corpo, diz a Bíblia, eles são membros, ok? São membros que um depende do outro. Não tem como. Põe na tela para os irmãos lerem 1 Coríntios 12. Por gentileza. Põe o verso 12. Porque assim como o corpo é um, preste atenção nisso, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Entenda o que é isso. O corpo é um conjunto de membros interdependentes, e nenhum membro sobrevive fora do corpo. Aqui está o meu corpo, pensa no corpo humano. A minha mão está aqui. Se eu arrancar a minha mão do corpo, meu corpo sobrevive? Sobrevive. Porque o corpo, ele vive sem um membro. Mas se eu arrancar minha mão do corpo e deixar ela ali do lado, ela vai sobreviver ou vai morrer? Vai morrer, porque o membro não sobrevive sem o corpo. E Satanás, ele pega hoje e diz: para que ir na igreja? Para que fazer parte do corpo de Cristo? Serve a Deus na sua casa, serve a Deus na internet, serve a Deus ouvindo mensagem. Não tem como, vai morrer. Ninguém se torna maior do que a Bíblia. Não tem como um membro ele permanecer vivo fora do corpo. Aí vem alguém e diz: ah, pastor, mas tem muita gente falsa, tem muita gente, não dá para conviver com ninguém mais, pastor, é complicado. Meus irmãos, isso é um mecanismo de defesa do psiquismo humano. Você projeta no outro o que você é. E porque você às vezes é falso, você pensa que todo mundo também é falso. Você vai projetando na pessoa aquilo que você é. Você vai levando a pessoa, você pensa que ela é o que você é. Não me relaciono com ninguém, porque todo mundo é falso. Na verdade, quem é falso é quem está dizendo isso. Será que no meio de tantas pessoas todo mundo não vale nada? Não, querido. Se eu quero ser um cristão verdadeiro, eu tenho que ser discípulo. E se eu sou discípulo, o discípulo precisa se relacionar com outras pessoas. Você tem que estar ligado a outros discípulos para você sobreviver espiritualmente. Se você viver isolado, você morre. Outra coisa que eu preciso fazer como discípulo: o discípulo, ele produz outros discípulos. Diga, fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que discípulo é você que não faz discípulo? Quem você está evangelizando? De quem você cuida? Para quem você prega? Para quem você anuncia o amor de Deus? Ou será que você não faz discípulos? O verdadeiro cristão, ele é discípulo, mas o verdadeiro cristão, ele produz outros discípulos. Sai desse lugar de acomodação. Sai dessa vida religiosa, vai pregar o evangelho, fale de Jesus para os seus amigos, parente, na escola, no trabalho, no mercado, no ônibus, onde você estiver. Manifeste o seu cristianismo e você vai fazer muita gente ser discípulo, porque o mundo tem o vazio de Deus e você tem a palavra de vida eterna que tem poder de preencher o vazio do mundo. Se eu quero ser um cristão verdadeiro, primeiro, diga comigo, ser discípulo. Segunda característica de um cristão verdadeiro: o cristão verdadeiro, ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, servo do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz: Paulo, um servo de Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 10. Se consideres servo inútil,
quando você fizer só o que lhe foi mandado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você faz só o que foi mandado, você faz por obrigação e não por prazer. Aí você faz no limite da sua obrigação. E aí o Senhor nos chama de servo inútil. Olha que coisa interessante. Nós precisamos produzir como servos do Senhor, como servos de Cristo. Nós necessitamos ser verdadeiros servos. Então, para eu e você não sermos servos inúteis, você tem que ter o prazer no que você está fazendo e fazer além do que está te mandando. A Bíblia não está declarando que todo mundo é servo inútil. Jesus está declarando que quando você faz somente o que foi mandado, você é servo inútil. Mas quando você faz além, você é um servo útil. Pergunta para o teu irmão: você é útil ou você é inútil? Queridos, o servo de Deus, pastor, então me orienta, como servir? Deixa eu falar para você, primeiro ponto, o servo de Deus, ele é obediente. Repete isso, vamos lá? O servo de Deus, ele é obediente. João capítulo 15, verso de número 14. O servo de Deus: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, obediente. Segundo ponto, o servo de Deus, aquele que serve a Deus, ele é fiel e honesto. Mateus capítulo de número 24, verso 45 e verso 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para o tempo dar-lhe o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Ou seja, o servo fiel, ele cumpre a sua obrigação. Terceiro, aquele que serve, ele é prudente, evita dano, evita erro, não causa problema. O que ele faz não gera escândalo. O que eu estou fazendo, o que está gerando para quem está me vendo? O verdadeiro cristão, ele não gera escândalo. O verdadeiro cristão, ele compra e paga. O verdadeiro cristão, ele é marido de uma só mulher. O verdadeiro cristão, ele não aceita bebida alcoólica na sua boca. O verdadeiro cristão, ele nasceu para servir a Deus. Ele é prudente. Quarto, o verdadeiro cristão é produtivo. Ele produz, ele gera, ele faz mais do que lhe pede. Quinto, o verdadeiro cristão, ele serve aos homens, como se ele estivesse servindo ao Senhor. Olha que coisa interessante. Colossenses, capítulo de número 3, verso 22 e 23. Paulo está dizendo que tudo que você vier a fazer, de todo o coração, faça aos homens como se você estivesse fazendo para Deus. Olha que coisa interessante. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. Qual que é o problema de muita gente? Não vou fazer nada para o homem, não. Começa a trabalhar e toda empresa grande tem a turma do a favor e a turma do contra. Ao invés dele estar na turma do a favor, vai se envolver na turma do contra. Na primeira oportunidade, você tem que servir aos homens como se você estivesse servindo ao Senhor. Deu para entender? Quem está entendendo o que Deus está falando? É servir. Se eu for fazer alguma coisa para o Elias, para o pastor, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque aí, se eu servi-lo como se eu estivesse servindo ao Senhor, eu vou ter prazer em servi-lo. Mas se eu, sei não, deixa que eu te faça, não vou fazer nada. Querido, quando você for servir alguém, sirva aquela pessoa como se você estivesse servindo ao Senhor. O verdadeiro cristão, ele entende isso. Terceira e última coisa de um verdadeiro cristão, que eu quero pregar nessa noite. O cristão verdadeiro, ele é, diga comigo, filho de Deus. O diabo vai ser sempre diabo.
Os anjos vão ser sempre anjos, os animais vão ser sempre animais, mas o homem pode se tornar filho de Deus. Todos os homens são criaturas, mas pode se tornar filho. João capítulo 1, verso 12, todos os quanto receberam deu poder de se tornarem filhos de Deus. Levanta a mão, eu quero declarar, querido, você não é apenas uma criatura, mas você é filho. Quem entendeu, aplauda ao Senhor. O filho, em primeiro lugar, o filho ele tem a genética do pai. O filho, ele possui o DNA. O que é DNA? É uma molécula que define as espécies e transfere para gerações futuras a característica daquela espécie. É o DNA. É por isso que a criança se parece com o pai, se parece com a mãe. É o DNA. É uma molécula que sai do pai e alcança o filho. E aquilo vai gerando pessoas parecidas uma com as outras. Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos ser este DNA do Senhor. Debaixo do amor, diga perdão. Debaixo do amor, diga misericórdia. Debaixo do amor, diga bondade. Como pode ser um cristão que não libera perdão para o outro? Como pode ser um cristão que não tem compaixão com o pecador, que está indo para o inferno? O que é compaixão? É a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Tem que ter a genética, a carga genética do Pai, para se ter compaixão. Jesus, ele teve tanta compaixão da humanidade, que ele deu a sua própria vida. Ele se fez pecador em nosso lugar, para nos salvar. E nós temos que ter essa genética dentro de nós. Segundo, o Filho de Deus, ele aceita a correção. Quem não aceita a correção não é filho, mas sim bastardo. Hebreus capítulo 12, verso 6. O Senhor, ele disciplina aquele que ama, e açoita todo que recebe por filho. Quem não aceita a correção não é filho de Deus. Salmo 119, verso 71. Foi-lhe bom ter sido afligido para aprender o dia da lei. Isso é correção. Eu preciso estar pronto para ser corrigido. Estou magoado, magoei. Faz beicinho, para ser menino. Tem gente que fica magoado com Deus. Estou magoado. Irmão, dá glória a Deus se Jeová puxar a rédea. Dá glória a Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Você é filho de Deus. E o pai que ama, ele corrige o filho. Terceiro, se eu sou filho, o filho tem responsabilidade com o nome. Eu tenho um nome que eu carrego sobre mim. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 2, a Bíblia diz que nós somos uma carta viva, aberta e lida pelo mundo. Você é responsável pelo seu testemunho lá fora. Quando você está andando, você é uma carta viva. Uma carta que vai andando e que vai levando o seu testemunho. Olha que coisa interessante. O Filho de Deus, ele tem a responsabilidade com o nome do Pai. Onde eu chego, lá no teu trabalho, lá na sua escola, você que o seu marido não é salvo, a sua esposa não é salva, como é que as pessoas lá fora dizem quando vê um crente fazendo coisa errada? Ah lá, diz que é filho de Deus. Olha lá, carrega até uma Bíblia. É assim ou não é, gente? Por quê? Porque nós temos um nome sobre nós que é muito poderoso. É um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome está sobre nós. Então nós temos que ter responsabilidade. Teve um irmão que estava me contando. Ele trabalha de fazer filmagens. Ele falou: pastor, eu estava fazendo uma filmagem um dia numa boate, meu trabalho. Pastor, cara,
Deu vontade, não dá passo para ela não, pastor. Deu vontade de falar assim: cria vergonha na cara, irmã. Eu falei: você podia ter falado isso para ela. Tem pessoa que esquece que ela está carregando um nome poderoso, maravilhoso, fantástico. O Filho de Deus, ele tem direito, em quarto lugar, a promessa. Diga promessa. Mateus capítulo 28, verso 20. Ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. Romanos capítulo 16, verso 20. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. Quem crê dá glória. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está convosco. O que eu aprendo, querido? Sabe o que significa isso? Vitória total e absoluta sobre ele. Um dia ele não vai mais poder usar nenhuma artimanha contra você. Toda a promessa que o Pai te fez vai se cumprir. Deus falou que ele vai trazer restituição em dobro. Quem está debaixo dessa promessa, fica tranquilo, é tempo de cumprir. Deus falou que quem trouxesse o cordeiro no altar, ele estaria protegendo o sonho, ele estaria guardando a família, ele estaria te fazendo ficar de pé no meio da tragédia, ele te daria vitória dentro do inimigo. Fique em paz, porque a promessa ela se cumpre. 1 João capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Você vai ser semelhante a Cristo, corpo glorificado, e vai ver Jesus como Ele é promessa, e essa promessa vai se cumprir, sabe para quem? Na vida de quem é filho de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 7, assim que já não é mais servos, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O herdeiro é aquele que tem direito à promessa do Pai, e só tem direito à promessa do Pai quem é filho. Tem algum filho de Deus aqui nesta noite? 1 Pedro capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Entenda isso, querido, você tem direito à herança eterna, não é dinheiro, não é empresa, você tem direito à mansão celestial, ao céu de glória, você tem direito à vida eterna. Só que isso é só para quem é verdadeiro cristão. Irmão, quem já comprou um telefone Xing Ling do Paraguai, levanta a mão. Eu já peguei um. O Xing Ling, ele trava. Se chegar muita coisa, ele não abre vídeo direito. Ele trava, irmão. Ele não vai. Tem muito crente travado, Xing Ling do Paraguai, da China. Tem muito crente, irmão, que ele tem a capa de celular. Parece um celular, só não dá para usar como celular. Não tem como usar como celular. Por quê? Porque não aguenta. Ele não consegue. Eu preciso entender. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim, isso é muito forte. 1 Coríntios 2, 9. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subirão ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam de verdade, para aqueles que são filhos. Vai valer a pena ser um verdadeiro cristão. Alguém recebe essa palavra? Então fica de pé no seu lugar, por gentileza. Oh, Espírito de Deus, abra suas mãos assim, por favor. Quem quer ser verdadeiro cristão aqui? De pé sem sair, por gentileza. Abra suas mãos. Para eu ser um verdadeiro cristão, em primeiro lugar, só um minutinho, gente, não anda, porque tem gente, quando passou o pé para ficar de pé, ele fala: opa, chegou a hora de eu ir para o banheiro. Calma, já estou encerrando. Primeiro, fala comigo, se torna discípulo. O verdadeiro cristão se torna o que, igreja? E o discípulo faz o que? Imita o mestre. O que o discípulo faz? Vai passando e vocês vão falando.
Aquele que é um verdadeiro cristão, em segundo lugar, ele se torna o quê? Como é que ele manifesta que ele é servo? Em primeiro lugar. Em segundo lugar. Terceiro lugar. Quarto lugar. Quinto lugar. Os verdadeiros cristãos, eles são discípulos de Cristo, eles são servos do Senhor Jesus Cristo, e em terceiro lugar, o verdadeiro cristão, ele é o Filho de Deus. Nós vemos que ele é devido, número 1, número 2, número 3, e número 4, essa é a poderosa palavra de bate-palma e da glória. É a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra que muda. Vamos orar nesta hora. O marido abraça a esposa agora nesse momento. O irmão abraça o irmão nesse momento. A irmã abraça a irmã, começa a orar por ela, mas dizendo: Deus, nos transforme em verdadeiros cristãos. Fala: Deus, eu preciso me tornar um verdadeiro cristão. Eu necessito me tornar um verdadeiro cristão. Abra a tua boca, igreja. Talvez você chegou aqui nesta noite, entrou de tarde por esse culto, e você estava pensando: meu Deus, como vai ser esse culto? Mas hoje é ceia, Deus decidiu nos confrontar. Se você estava sendo falso cristão em alguma área, não se preocupe. Jesus, ele derramou o sangue para nos transformar em verdadeiros. Começa a orar agora. Fala: Deus, que eu possa ser discípulo. O discípulo, meu Pai, ele imita o mestre, ele produz frutos, ele está junto do mestre, ele tem um profundo relacionamento com outros discípulos, e ele faz discípulos. Fala: Deus, que eu possa ser servo do Senhor. O servo é obediente, é fiel, é prudente, é produtivo. O servo, ele serve aos homens como se estivesse servindo a Deus. Fala: Deus, que eu possa entender que eu sou filho de Deus, mas o filho de Deus, ele traz uma carga genética, ele tem o DNA do Pai, ele tem as características do Pai. O Filho de Deus aceita a correção, o Filho de Deus sabe que tem um nome sobre ele, e o Filho de Deus tem direito à promessa. Oh, Ramanabassuri Miandarai. Espírito Santo, ministra sobre a igreja nesta noite. Ministra. Queremos sair daqui melhores, queremos sair daqui mais cristãos, queremos sair daqui mais envolvidos com o teu reino, queremos sair daqui sabendo, meu Pai, que um dia encontraremos com o Senhor no céu. Nós não queremos ser falsos cristãos, mas nós queremos que esteja em nós as marcas de um verdadeiro, de uma verdadeira cristã. Adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo nesta hora. Adora, 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 adora. Fica tranquilo que Deus vai agir, Ele vai manifestar o poder dEle em teu favor. Vai orando, vai adorando, vai bendizendo, vai exaltando o nome santo de Jesus. Aleluia. Os diáconos podem vir preparar para servir a ceia.